Então, pra gente começar, vamos falar o que é essa LPAzinha, né? Se é uma LPAzinha, também é LPAzona. O que é essa lipoproteína A, então, Elaine? Isso, então, com certeza, esse paciente ele vai aparecer para vocês no consultório, muito se tem pedido. E a primeira coisa é importante a gente definir, então. Quando a gente falar LPAzinha, significa lipoproteína A, entre parênteses, minúscula. E por que é importante a gente definir isso? Porque existe a apolipoproteína A maiúscula. E essa é aquela que é característica das HDLs. Então, muitas vezes isso é importante, você vai solicitar esse exame para o seu paciente no consultório e ele volta para você com a apoazona, que é uma coisa que não tem nada a ver com o que nós estamos buscando. Então, é importante, por exemplo, no pedido do exame já fazer esse detalhamento. Lipoproteína A minúscula entre parênteses. E o que é essa molécula, né? Essa molécula é uma molécula muito parecida com o LDL, e se ela é parecida, ela tem também uma apolipoproteína B. Exato, e todas as ApoB são Todas as ApoB são heterogênicas. E aí, o que tem de peculiar é que, além dessa ApoB, ela tem também essa apolipoproteína Azinha na sua composição. E isso faz dela uma característica mais aterogênica em relação à partícula de LDL, pelo menos nesses estudos agora de associação. Nesses estudos, por que é importante que todo médico saiba agora lidar com essa molécula e com esse exame? Porque se tem visto em alguns estudos de associação um aumento, né, dos índices de infarto, de AVC e de estenose aórtica calcífica naqueles pacientes que possuem níveis maiores de lipoproteína A. Perfeito. E o que né, provavelmente está relacionado, né, com esse poder aterogênico dessa partícula? Estuda-se que provavelmente está relacionado com 3 pontos. Bom, se ele é uma partícula de LDL, então ela tem colesterol e, portanto, ela é heterogênica, né? Tem a apolipoproteína B, então tudo isso a torna heterogênica. Em segundo lugar, que ela tem um conteúdo de fosfolípidos oxidado muito importante. E isso torna-se mais inflamatório e, portanto, com mais chance de oxidação. E em terceiro lugar, e muito interessante, é que a forma como está disposta a sequência de nucleotídeos da apolipoproteína A, ela é muito parecida com a sequência do fibrinogênio. Então vamos pensar, bom, se ela é parecida com a frequência do fibrinogênio, ela vai atuar na sequência de fibrinólise e, portanto, há alguns estudos que falam um aumento da incidência de trombose nesses indivíduos. Então além de ser pró-inflamatória, pró-heterogênica, ainda tem um componente trombótico, né? Perfeito. Putz, então é bem quase fechando uma tríade de Virchow ali, quase. É isso mesmo. Então a gente tem tudo para ela ser uma proteína um pouco mais... que a gente tem que ter um pouco mais de atenção. Então, acho que a gente já explicou que a primeira pergunta é: devo me preocupar, né? Então, é uma coisa a mais para eu ver para o meu paciente. Hoje, quando a gente está diante de um paciente que já teve um evento cardiovascular, aquele paciente, né, continua tendo evento, a gente não sabe por quê. Ou, de repente, é um paciente que tem um risco intermediário, você não sabe muito bem se você trata o LDL dele, porque está ali na trave. Então, é interessante que a gente saiba que esse é um marcador que provavelmente vai traduzir uma maior chance desse paciente vir a ter evento. Então, e o que a gente tem visto é que muitos pacientes vêm com esse resultado no consultório preocupados. Então, é importante que a gente saiba falar para eles se de fato precisa se preocupar ou não e o que a gente vai precisar fazer com esse resultado. Perfeito. Vou te perguntar de novo depois, mas quando que a gente vai indicar, né, por diretriz, até porque tem gente fazendo prova do TEC, enfim. Mas o quão comum que é esse problema, assim, né? Existe... A gente tem uma noção de mais ou menos se... Tem muitas pessoas com hiperlipoproteinemia A, por exemplo. Tem uma noção, assim, tem alguma... pra gente entender melhor a epidemiologia dessa incidência aí da hiperlipo... Da LPAzinha. Muito difícil de falar. Um dado super interessante é que a LPAzinha ela é encontrada em 2 tipos de seres, que são no porco-espinho e nos humanos. Nossa, tá? Que sorte, hein? Então acaba que é muito difícil de ter estudos em modelo animal e tudo mais, pra gente ter até uma ideia, né, de tratamento, de desfecho e de tudo mais.
O que se sabe até o momento é que a incidência na população é de 1 para cada 5. Nossa, então, quer dizer, é bastante. super frequente. Estima-se, então, que cerca de 20%, tem alguns estudos que falam até 25% da população possa ter a LPA elevada. E, de forma interessante, a gente também observa que algumas etnias têm LPA mais alta. Então, por exemplo, a gente sabe que a etnia africana normalmente tem valores mais elevados do que a etnia europeia ou americana. Perfeito.